aí, pessoal, tudo bem? Vamos responder uma pergunta bem interessante hoje. Diz o seguinte: pastor, línguas estranhas são a única evidência do batismo com o Espírito Santo? É uma pergunta que causa ainda um pouco de controvérsia, porque há diferentes interpretações das passagens bíblicas. Vamos lembrar que o batismo com o Espírito Santo ocorre no dia de Pentecostes. Isso está narrado em Atos, capítulo 2, que diz que o Espírito desce sobre um grupo de pessoas, há um derramar do Espírito sobre um grupo de pessoas, e é visto nesse grupo línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, essas pessoas passaram a falar em outras línguas e chamou muita atenção das pessoas que estavam testemunhando esse fato. Ou seja, o falar em línguas, o falar em outras línguas, o falar em línguas estranhas, ou falar em mistérios, ou mesmo falar em línguas estrangeiras, desde que esse orador não tenha tido contato com o aprendizado dessa língua, é claro que é sim uma evidência do batismo com o Espírito Santo. A controvérsia está em dizer, em afirmar que seria a única evidência desse batismo. Vejamos o seguinte: em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele enumera uma série de dons dados pelo Espírito Santo para o servir. E aí, entre esses dons está, além do falar em línguas, está a interpretação dessas línguas, está o dom de cura, o de operar maravilhas, tá? O dom da sabedoria, o de discernimento, de espírito, o dom da fé, enfim, diferentes dons. A gente pode entender o seguinte: se há diferentes dons dados por um só Espírito, qualquer manifestação de um desses dons na vida de um cristão evidencia, obviamente, o agir, o poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Se eu tenho alguns desses dons, entre outros que estão narrados também na palavra do Senhor, é óbvio que está evidenciando que há um agir, há um mover do Espírito na vida dessa pessoa. Isso é muito claro. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo inclusive coloca o dom de línguas sem a interpretação abaixo do dom de profecia. Porque ele diz o seguinte: olha, quem fala em línguas sem interpretação está edificando a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então já dá para a gente ter uma boa reflexão sobre isso. Minha opinião pessoal sobre a questão do batismo no Espírito Santo, eu prefiro alicerçar numa passagem que está em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu tenha uma fé sobrenatural de mover montanhas, ainda que eu tenha o dom de saber todos os mistérios e conhecer todas as ciências, ainda que eu tenha uma grande fortuna e resolva repartir toda a minha fortuna com os pobres, nada disso adianta, ou nada disso tem valor se eu não tiver amor. Sem amor, eu nada seria, diz a palavra do Senhor. O amor é fruto do Espírito e não dom. É fruto do Espírito como a paciência, como a alegria, como a mansidão, como a bondade, a benignidade, como o amor, como já foi dito. Ou seja, o amor e o fruto do Espírito, ele me aproxima do caráter de Cristo. O dom é utilizado pelo Espírito para o servir, para o que for útil. O fruto para me aproximar do caráter de Cristo. Minha opinião, o casamento do fruto do Espírito com os dons do Espírito é o que evidencia de forma inequívoca, verdadeira, a presença do Espírito e o batismo com o Espírito na vida de um cristão. Amém? Reflete sobre isso. Deus abençoe. Até a próxima.